Você já parou para pensar que a cirurgia de catarata pode ser uma forma de prevenção contra os quadros demenciais? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar o porquê disso. Olá, sou o Dr. Bruno Mani, sou médico especialista em catarata e criei esse canal para ajudar vocês a encontrar o melhor e para que você tenha informações de qualidade sobre toda a parte oftalmológica. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, ativa o sino que você vai receber conteúdo semanalmente sobre oftalmologia e se você tiver qualquer dúvida, não deixa de comentar e compartilhar esse vídeo para que chegue no maior número possível de pessoas. Eu recentemente falei na TV Cultura sobre como os quadros demenciais estão ligados à parte ocular. Todo paciente que tem a propensão a ter um quadro demencial, tem um histórico familiar ou você já tem instalado algum tipo de dano por Alzheimer ou por algum outro tipo de problema, é importante a gente fazer uma avaliação oftalmológica. Um estudo da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, aponta que entre 5% e 19% dos casos de demência poderiam ser evitados se deficiências visuais fossem devidamente tratadas. A pesquisa analisou mais de 2.700 pessoas com 65 anos ou mais. A descoberta foi de que cerca de 15% dos casos de demência poderiam ser atribuídos a problemas de sensibilidade ao contraste, como a catarata, por exemplo. 10% estão relacionados a casos de deficiência visual de perto e outros 5% a casos de deficiência visual à distância. A visão, além de fazer com que você mantenha a atenção e o foco, ela permite você também fazer outras atividades que também possam ajudar a prevenir um quadro demencial. Não significa que você ter um quadro de alteração de visão vá te levar a um problema demencial, mas é que algumas atividades são facilitadas pela visão para ajudar a prevenção de um quadro demencial. Existem mais estudos relacionados a quadros demenciais e saúde ocular, né? A gente tem um estudo da Califórnia que mostrou que pacientes que têm quadros demenciais associados a problema de saúde ocular, com grupo de pacientes que têm a saúde ocular em dia, que já trataram alguma doença, que têm o óculos em dia e têm um quadro demencial, esse grupo evolui muito mais rápido do que o grupo que não tem problema ocular. Ainda assim, não é possível afirmar que a demência é desencadeada por problemas na visão. Mas a descoberta pode ser um caminho para encontrar novas formas de prevenção à perda nas funções cognitivas. Os quadros demenciais, eles não são um quadro que são tratados somente na parte neurológica. Nós devemos olhar os pacientes como um todo. Então, a visão, não só a visão, mas manter a qualidade de vida ativa faz com que os quadros demenciais progridam de uma forma mais lenta. Não só a visão, mas atividade física, alimentação saudável. E no caso da visão, o primeiro passo deve ser um acesso mais fácil a consultas e exames de rotina. E um dado interessante da OMS é que 1 a cada 3 pacientes acima de 65 anos, eles têm algum déficit visual. Então isso é importante, é significativo e eles não sabem ou porque não têm acesso à saúde ocular ou porque não procuram. Eu acho que falta um pouco de conscientização, medidas públicas para a gente levar acesso da saúde ocular para pacientes que não têm esse acesso, para comunidades afastadas. Como é que funciona o mecanismo? O paciente, quando começa a ter descompensação neurológica pelos quadros demenciais, eles pioram pela perda do sistema cognitivo. Então, o paciente ele tem que trabalhar mais, o sistema neurológico dele tem que desempenhar mais funções para fazer com que ele enxergue, ele tenha boa visão para longe, para perto, que ele vai se esforçar muito mais, interpretar os contrastes, as partes luminosas, enfim, ele vai ter que trabalhar muito mais porque vai sobrecarregar o sistema cognitivo dele e ele vai ter um dano relacionado à aceleração do quadro demencial. Então esse paciente que já tem uma propensão, ele vai acelerar o curso da doença se ele não manter o sistema cognitivo em dia e aliviado de toda a carga que possa ocorrer. O paciente que já começa a ter uma dificuldade visual, seja ela por causa de não atualização do grau do óculos, por causa de alguma outra doença ocular, ou o mais comum que acontece na terceira idade é a alteração do cristalino, a catarata, esse paciente vai sobrecarregar o sistema neurológico dele e ele sim pode ter um problema demencial, um problema de Alzheimer e acelerar o quadro dele, seja por um histórico familiar ou seja porque a doença já está atuando no sistema dele. A cirurgia para catarata vai remover o cristalino e fazer com que ele enxergue sem nenhum tipo de dificuldade relacionada a essa doença.
isso vai aliviar o sistema cognitivo dele, isso vai aliviar o sistema neurológico dele e vai fazer com que as doenças retardem, que eles tenham menos progressão dos quadros demenciais. Existem vários estudos e o que eu comentei na TV Cultura é exatamente um desses, que estudou mais de 2.500 pacientes que tinham o quadro demencial e a saúde ocular deles comprometida. Eles perceberam que você tinha uma aceleração da doença e aí um outro trabalho da Califórnia, ele pegou pacientes com alterações demenciais que tinham problemas visuais e pacientes com alterações demenciais que não tinham problemas visuais. Esse grupo sem problemas visuais, ele estagnou a doença na maioria dos pacientes e o grupo com problemas visuais, a doença acelerou e teve um curso negativo. Existe uma correlação muito significativa entre a saúde ocular e os quadros demenciais que a gente tem que levar em consideração e prevenir isso. Uma correlação interessante é que também a parte auditiva é muito estudada. Então, uma forma de você prevenir os pacientes que já têm algum dano leve auditivo, eles são instruídos a já usar o aparelho de audição por menor que seja a dificuldade dele, para evitar que no futuro ele tenha a progressão dos quadros demenciais. Se você tem algum paciente, se você tem algum parente, algum familiar que já tem uma dificuldade visual, que usa óculos, se você tem um histórico familiar positivo para quadros demenciais na família, um avô, um bisavô, orienta eles a procurar ajuda oftalmológica para a gente fazer a prevenção, instalar o tratamento no momento adequado para que vocês tenham a saúde e não tenha nenhum dano neurológico ao longo da vida de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem aqui, eu estou aberto para qualquer tipo de discussão, qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande abraço e até o próximo